Olá, exploradores do invisível e curiosos dos caminhos ancestrais. Sejam muito bem-vindos ao nosso santuário de sabedoria popular, onde desvendamos os segredos mais profundos das tradições que moldam a alma de um povo. Hoje, mergulharemos num dia de profunda reverência e subtil perigo, uma data em que o véu entre os mundos se torna assustadoramente tênue. Preparem-se para compreender o 2 de novembro, um dia que, em Portugal e em muitas culturas lusófonas, se ergue como um portal para o além. É um tempo de memória, sim, mas também de uma prudência quase esquecida, onde a linha entre a bênção e o infortúnio pode ser tragicamente fina. Conhecido oficialmente como o Dia de Finados ou Dia dos Fiéis Defuntos, este não é apenas um feriado no calendário. É um suspiro coletivo da alma portuguesa. Logo após a vivacidade do Dia de Todos os Santos, o 2 de novembro convida ao silêncio, à introspeção. É quando as comunidades, após honrarem os santos e os mártires, voltam os seus pensamentos para os seus entes queridos que já partiram. É um dia intrinsecamente ligado aos ciclos naturais da vida e da morte, ao outono que se instala e à folha que cai, lembrando-nos da transitoriedade da nossa própria existência terrena. No contexto religioso e espiritual, este dia é uma extensão da compaixão e da oração. A Igreja Católica dedica o Dia de Finados a sufragar as almas que se encontram no purgatório, aquelas que, embora salvas, ainda precisam de purificação antes de entrar na glória de Deus. Os fiéis são encorajados a rezar, a oferecer missas e a realizar atos de caridade em nome dos seus defuntos, na crença de que as suas orações podem aliviar o sofrimento e acelerar a jornada dessas almas para a paz eterna. As famílias dirigem-se aos cemitérios, adornam as campas com flores frescas e acendem velas, símbolos da luz de Cristo e da esperança na ressurreição. Com que pedido se aborda o sagrado neste dia? Pede-se a paz e o descanso eterno para os entes queridos, o consolo para os que ficaram, a bênção e a proteção dos antepassados, e até a intercessão divina em questões de saúde, colheitas abundantes e união familiar, crendo que as almas purificadas se tornam nossos advogados no céu. Mas por baixo desta camada cristã, pulsam raízes ainda mais antigas, ecos de crenças pagãs, onde a veneração aos antepassados era uma força vital, e onde a fronteira entre vivos e mortos era menos uma barreira e mais uma membrana permeável. Para entender a profundidade deste dia, precisamos recuar no tempo, a uma época onde o medo e a veneração pelo desconhecido eram inseparáveis. A origem cristã do Dia de Finados remonta ao século X, e a figura central é a do abade Odilo de Cluny. Consta que, por volta do ano 998, enquanto viajava, um monge seu foi arrastado para uma ilha vulcânica, onde ouviu os gemidos e lamentos de almas atormentadas no purgatório. Ao regressar, este monge relatou a Odilo a sua visão terrível. Profundamente comovido e consciente do peso espiritual que tal tormento representava, o abade Odilo, um homem de imensa fé e sabedoria, instituiu que em todos os mosteiros da sua ordem, no dia 2 de novembro, se realizassem missas e orações especiais pelos mortos. A sua intenção era clara: usar o poder da intercessão para aliviar o sofrimento das almas no purgatório. Esta prática rapidamente se espalhou por toda a cristandade, solidificando o 2 de novembro como o Dia de Finados. Mas esta tradição cristã não surgiu no vácuo. Ela fundiu-se com crenças pagãs pré-existentes, que em Portugal, como em toda a Europa, eram profundas e enraizadas. Pensem no Samhain celta, o ancestral do Halloween, ou nas festas romanas de Parentalia e Feralia, onde os mortos eram honrados e apaziguados. Para os nossos antepassados, o final de outubro e o início de novembro marcavam o momento em que a colheita estava finda, as noites ficavam mais longas e frias, e o mundo visível parecia recuar, dando lugar ao invisível. Acreditava-se que nesta época, as almas dos que partiram podiam regressar às suas antigas casas.
talvez para se aquecerem, para rever os seus entes queridos, ou para buscar o conforto de uma refeição. Não eram sempre espíritos malignos. Muitas vezes, eram os próprios antepassados, retornando em busca de lembrança e alimento, tanto físico como espiritual. Havia um medo reverente de os ofender, mas também uma profunda necessidade de manter a ligação. Esta coexistência de fé cristã e crenças populares criou um tecido cultural riquíssimo, onde a oração pela alma encontra o gesto de oferecer um lugar à mesa para o falecido. É uma lenda de compaixão e de uma ancestralidade profunda, que nos lembra que a morte não é um fim, mas uma parte do ciclo eterno, e que os que partiram continuam a influenciar a nossa existência de formas que mal podemos começar a compreender. Agora, adentremos o campo dos sinais da fortuna, onde o dia fala através do vento, dos sonhos e até mesmo das características daqueles que nascem sob a sua égide. Adivinhações populares, os sussurros do dia, no clima da alma. Se no 2 de novembro chove persistentemente, a crença popular diz que são as lágrimas das almas no purgatório, um presságio de um inverno rigoroso e de muitas dificuldades para os vivos. Um céu limpo e sol abundante, por outro lado, promete um ano de paz e tranquilidade, tanto para os que cá estão, como para o descanso dos que partiram. O vento forte, a soprar incessante, é interpretado como a passagem apressada de espíritos inquietos, um sinal de que se deve intensificar as orações para lhes dar sossego. Já um nevoeiro denso pela manhã é visto como a travessia de muitas almas de um mundo para o outro, indicando um período de grandes transições e mudanças. A colheita dos antepassados. A abundância nos frutos da estação, como as castanhas e as maçãs, é vista como uma bênção dos antepassados, um sinal de prosperidade e fartura para a família no ano que se inicia. Se a colheita é escassa, pode ser um aviso para redobrar a caridade e as orações pelos mortos. O dinheiro e o lar. Encontrar uma moeda esquecida, especialmente de cobre, neste dia, é um presságio de ganhos inesperados, um pequeno presente ou uma bênção de um antepassado que quer ver a família prosperar. Ruídos inexplicáveis, um objeto que cai sem razão aparente, ou um sussurro que se ouve quando ninguém está perto, são interpretados como tentativas de comunicação de uma alma, um lembrete da sua presença, nem sempre malévolo, mas sim um desejo de ser recordado ou de guiar. Ver uma aranha tecer a sua teia dentro de casa é muitas vezes tido como um sinal de que um ente querido falecido está a observar e a proteger o lar. Matá-la seria um ato de desrespeito com consequências nefastas. Um aroma súbito e agradável, seja a flores que não estão ali, ou a um prato que um familiar falecido adorava cozinhar, é um sinal reconfortante da presença amorosa de um antepassado. Perder algo de valor e encontrá-lo rapidamente, sem explicação aparente, pode ser a mão invisível de um espírito familiar a ajudar. Sonhos. Nesta noite, as mensagens do subconsciente. Os sonhos que se manifestam na noite do 1 para o 2 de novembro, ou no próprio dia, são considerados de particular importância, pois a permeabilidade do véu permite que as mensagens do além se filtrem com maior clareza. Sonhar com entes queridos falecidos é comum e profundamente significativo. Eles vêm para nos visitar, para nos oferecer consolo, orientação, ou para pedir orações. Prestem atenção às suas palavras, aos seus gestos, pois trazem conselhos ou avisos. Sonhar com um banquete, uma celebração ou uma mesa farta simboliza bênçãos e harmonia familiar, um sinal de que os antepassados aprovam e abençoam a união dos vivos. Sonhos com água, rios, oceanos, lagos, indicam um processo de limpeza emocional, a libertação do luto ou a fluidez da vida e das emoções. Sonhar com escuridão opressora, sentir-se perdido ou vagar sem rumo, pode ser um sinal de uma alma que precisa de orações, ou dos vossos próprios medos internos e incertezas sobre o desconhecido.
Por outro lado, sonhos cheios de luz, cores vibrantes ou uma sensação de paz indescritível sugerem um despertar espiritual, uma guia divina ou a certeza de que os espíritos estão em descanso. Nascidos neste dia, os guardiões do limiar. Aqueles que têm a sua jornada terrena iniciada no 2 de novembro são seres de uma profundidade e sensibilidade ímpares. Caracterizam-se por uma forte ligação ao mundo espiritual, uma intuição aguçada e uma empatia natural para com o sofrimento alheio. São almas antigas, muitas vezes dotadas de uma sabedoria que transcende a sua idade cronológica. Podem parecer introspectivos, por vezes até melancólicos, mas essa profundidade de sentimento permite-lhes uma compreensão ímpar das complexidades da vida e da morte. Possuem uma inclinação natural para o aconselhamento, a cura ou qualquer profissão que exija compreensão das emoções humanas. Contudo, devem ter cuidado para não absorver em demasia as energias negativas do mundo ou o peso das histórias familiares, pois são como esponjas emocionais. A sua missão é muitas vezes a de ponte entre o passado e o presente, a de honrar a memória e de guiar os outros através dos seus próprios labirintos emocionais. Aniversariantes, uma bênção nomeada. Embora o 2 de novembro não seja tradicionalmente associado a um dia do nome específico em Portugal, é um dia para celebrar a vida e a memória. Nomes como Gonçalo, Sofia, Beatriz, Diogo e Maria são comuns nas nossas terras. O nome Maria, por exemplo, profundamente enraizado na cultura portuguesa e associado à compaixão e à força interior, ressoa com as energias deste dia. Aqueles que o carregam neste dia frequentemente manifestam uma capacidade inata para nutrir e proteger, qualidades essenciais para lidar com as realidades da vida e da morte. Agora, entremos nas tradições e rituais deste dia, as ações que nos conectam aos que já partiram e que tecem a teia da nossa cultura. 1. A visita aos cemitérios e as oferendas, o Santuário da Memória. Esta é talvez a mais difundida e solene das tradições. Imagine-se caminhando por entre as campas, o ar fresco do outono a envolver o cheiro das flores. O objetivo é honrar os mortos, manter viva a memória e a ligação familiar, e rezar pelas suas almas. O que é preciso? Flores frescas, especialmente os crisântemos, que pela sua durabilidade e cores vibrantes se tornaram o símbolo da lembrança. Velas, esfregões e baldes para limpar as campas. Quando e como fazer? Durante todo o dia 2 de novembro, as famílias convergem para os cemitérios. As campas são limpas com reverência, as ervas daninhas arrancadas, a sujidade lavada. Em seguida, colocam-se as flores, cuidadosamente arranjadas. As velas são acesas, uma para cada ente querido, ou uma grande para todos. A chama tremeluzente é um símbolo poderoso, a luz eterna de Cristo, a guia para as almas no escuro e o calor da nossa memória. Os familiares permanecem em silêncio, em oração, lembrando-se das histórias, das vidas. O que fazer depois? As velas devem ser deixadas a arder, consumindo-se naturalmente, mantendo a luz acesa para os que partiram. A paz e a sensação de dever cumprido devem preencher o coração. 2. O pão por Deus ou bolinhos, a caridade para as almas. Esta é uma tradição outonal que em muitas regiões de Portugal se estende ou se associa fortemente ao 2 de novembro. Não é um doce ou travessura, mas algo mais profundo. O objetivo é a caridade, o ato de partilhar em nome das almas que pedem e que talvez estejam famintas no outro mundo. O que é preciso? As crianças, e por vezes adultos, preparam-se para ir de porta em porta. Nas casas, devem estar preparados cestos ou sacos de doces caseiros, broas, castanhas assadas, nozes, romãs e o tradicional pão por Deus, que é um pão doce e redondo. Quando e como fazer? Na manhã ou tarde do dia 2, as crianças, em grupos,
batem as portas, recitando frases como "pão por Deus" ou "bolinhos, bolinhos para os finadinhos". A frase mais longa é "ó da casa, pão por Deus". As famílias abrem as portas e oferecem as iguarias. O que fazer depois? Os tesouros recolhidos são partilhados entre as crianças e levados para casa, lembrando que a partilha e a generosidade são essenciais neste dia de lembrança e caridade. É um ato de conexão comunitária e de respeito pelas necessidades dos que se foram e dos que ainda estão por cá. 3. Um lugar à mesa para os ausentes. A convivência com o invisível. Esta é uma das tradições mais comoventes e misteriosas, praticada em muitas aldeias e lares mais antigos. O objetivo é convidar os espíritos ancestrais a partilharem a refeição familiar, a demonstrar respeito e a procurar as suas bênçãos e proteção. Imagine uma família reunida em torno da mesa, mas um lugar permanece vazio, intocado, embora preparado. O que é preciso? Um prato extra, talheres, um copo de vinho ou água, e um pedaço de pão, tudo como se um convidado fosse chegar a qualquer momento. Quando e como fazer? Na principal refeição do dia, geralmente o jantar. O lugar é posto com o mesmo cuidado que se teria para um convidado de honra, mas ninguém se senta ali. Em algumas casas, uma vela é acesa ao lado do prato. A família come em respeito, por vezes em silêncio ou com conversas suaves, sentindo a presença dos que amaram. O que fazer depois? A comida e a bebida são deixadas no lugar durante algum tempo, por vezes até a manhã seguinte, simbolizando que as almas tiveram tempo para se alimentar da essência. Posteriormente, os alimentos são retirados e descartados de forma respeitosa, nunca consumidos por humanos, pois já serviram ao seu propósito espiritual. 4. A lâmpada dos falecidos, a guia noturna. Uma tradição menos comum, mas com um simbolismo profundo. O objetivo é guiar as almas que regressam à casa, fornecer-lhes calor e luz no seu percurso espiritual, e ao mesmo tempo, confortar os vivos com a sua vigilância. O que é preciso? Uma lâmpada de azeite antiga ou uma vela de longa duração, muitas vezes colocada numa janela virada para o exterior ou junto a uma cruz. Quando e como fazer? É acesa ao crepúsculo do dia 1 de novembro e mantida acesa durante toda a noite, até ao dia 2, e por vezes até se consumir naturalmente. A chama, por vezes alimentada com azeite abençoado, brilha na escuridão, um farol para os espíritos. O que fazer depois? A lâmpada ou vela deve ser deixada queimar até ao fim, sem ser apagada artificialmente, para não cortar o percurso ou a luz das almas. Tradições culinárias do dia. Neste dia, a gastronomia reflete o outono e a necessidade de conforto. As castanhas são rainhas, assadas no forno ou cozidas, são partilhadas em convívios familiares. Os doces sazonais como as broas dos santos, bolos de batata doce com especiarias, o bolo de bolacha ou as iguarias dadas no pão por Deus, são preparados com carinho. O vinho novo e a água-pé, uma bebida mais leve feita do bagaço da uva, também marcam presença, remetendo para a abundância das colheitas. Em muitas casas, preparam-se pratos reconfortantes, como ensopados ou sopas, que aquecem o corpo e a alma, num dia que, embora de memória, também traz o frio da estação e a necessidade de se aninhar em família. Chegamos agora aos principais proibidos do dia. As ações que, segundo a sabedoria popular, jamais deveriam ser cometidas, sob pena de atrair o infortúnio, a ira dos espíritos ou a perda de bênçãos. Prestem muita atenção, pois o véu é fino e as consequências, graves. 1. A proibição da alegria excessiva ou festas ruidosas. É expressamente proibido demonstrar alegria desmedida, organizar festas barulhentas ou fazer qualquer coisa que quebre a solenidade do dia. Por quê? Porque tal comportamento é visto como uma profunda falta de respeito pelo luto e pela memória das almas que visitam. A energia de festa
pode irritar os espíritos ou impedi-los de encontrar o seu caminho. As consequências: atrair a ira ou a tristeza dos espíritos dos defuntos para a sua casa, resultando em infortúnios persistentes, discussões familiares ou uma melancolia que se instala na vida dos que desrespeitaram. 2. O perigo do choro inconsolável. Embora o dia seja de luto, chorar em excesso, de forma desesperada e incontrolável, é fortemente desaconselhado. Por quê? Acredita-se que as lágrimas descontroladas podem prender as almas na terra, perturbando o seu descanso e impedindo-as de seguir o seu caminho para a paz. As almas sentem o peso do luto dos vivos. As consequências: pode-se amarrar o espírito do ente querido ao mundo terreno, causando-lhe sofrimento eterno, ou atrair para si a dor prolongada do luto que nunca se resolve. 3. Não realizar trabalhos manuais pesados ou ruidosos. Evite costurar, martelar, cortar lenha, fazer obras ou qualquer tipo de trabalho que envolva ruído ou esforço físico intenso. Por quê? O barulho e a agitação são considerados ofensivos à quietude e reverência que as almas necessitam para a sua passagem e para a reflexão dos vivos. As vibrações perturbam o equilíbrio entre os mundos. As consequências: disse que se pode costurar ou martelar a própria sorte, atraindo a pobreza, a doença ou uma série de acidentes e infortúnios que se prolongarão no ano. 4. Não lavar roupa nem fazer grandes limpezas. Abstenha-se de lavar grandes quantidades de roupa, especialmente roupa de cama, e de realizar limpezas profundas na casa. Por quê? A água suja é vista como um desrespeito às almas que podem estar presentes, e a limpeza excessiva pode varrer não só a sujidade, mas também as boas energias, as bênçãos ou a presença dos antepassados que vieram visitar. As almas podem sentir-se rejeitadas. As consequências: perda de prosperidade e de sorte na casa, lavando para fora as oportunidades e a proteção dos espíritos benéficos. Pode também atrair doenças e mal-estar para os moradores. Desses os 5. Não começar novos projetos ou empreendimentos. Este não é o dia para iniciar nada de novo, seja um negócio, um relacionamento sério ou um grande projeto pessoal. Por quê? O 2 de novembro é um dia de conclusão, de memória e de transição, não de inícios. A energia do dia é voltada para o passado e para o invisível, não para o futuro material. As consequências: qualquer novo empreendimento iniciado neste dia pode ser amaldiçoado, fadado ao fracasso, ou enfrentará obstáculos intransponíveis, pois a sua fundação espiritual estará fragilizada. 6. Não emprestar nem pedir dinheiro. Evite a todo o custo qualquer transação financeira de empréstimo ou pedido de dinheiro. Por quê? As trocas monetárias são consideradas agouros neste dia. Acredita-se que se pode emprestar ou pedir emprestada a própria sorte, a própria estabilidade financeira, em vez do dinheiro em si. As consequências: atrair dívidas persistentes, dificuldades financeiras inesperadas, ou uma série de perdas materiais que afetarão o seu patrimônio ao longo do ano. 7. Não falar mal dos mortos. Sob nenhuma circunstância se deve falar mal, criticar ou difamar os que já partiram, nem mesmo os que não se gostava. Por quê? Este é um dos mais graves desrespeitos. As almas estão mais próximas e podem ouvir. Fazer tal coisa é uma ofensa direta ao espírito do falecido, que pode retaliar. As consequências: atrair a maldição ou a vingança do espírito ofendido, manifestando-se como doenças súbitas, infortúnios constantes na família, pesadelos terríveis, ou uma sensação persistente de má sorte e opressão. 8. Não ignorar os pedidos de pão por Deus. Se alguém vier à sua porta pedindo o pão por Deus, nunca o deve recusar de forma brusca ou sem oferecer algo. Por quê?
Este ato de caridade é uma forma de honrar as almas famintas e de manter a generosidade viva. A recusa é um sinal de egoísmo e de falta de compaixão num dia tão sagrado. As consequências? Atrair a má sorte, a pobreza ou a ira dos espíritos famintos para a sua casa, que pode levar à escassez e à falta de bênçãos durante todo o ano. 9. Não invocar espíritos sem propósito sério e respeito. A barreira entre os mundos está mais tênue, tornando a comunicação mais fácil, mas também mais perigosa. Não invoque espíritos levianamente, por curiosidade ou sem um propósito sério e profundo respeito. Por quê? Abrir um portal sem a devida proteção e intenção pode atrair entidades indesejadas, menos benevolentes, que podem causar grande perturbação. As consequências? Obsessão espiritual, pesadelos recorrentes, perturbação da paz doméstica, ou uma persistente sensação de má sorte e opressão espiritual. 10. Não varrer o chão em direção à porta principal. Ao limpar, não se deve varrer o chão em direção à porta da rua. Por quê? É uma ação que simbolicamente varre para fora as almas dos antepassados que vieram visitar, ou varre a sorte e as bênçãos da casa. As boas energias são expulsas. As consequências? Afastar as bênçãos e a proteção dos antepassados, trazer discórdia familiar e perda de prosperidade. O correto seria varrer para o centro da casa ou para um canto, guardando as energias. O 2 de novembro é um dia de profundas lições, um espelho que reflete a nossa própria mortalidade e a eternidade dos laços familiares. Que a sabedoria dos nossos antepassados nos guie, que a memória dos que partiram nos conforte e que a prudência nos proteja. Honrem os seus, acendam uma vela e mantenham o respeito pelo véu que se ergue. Até a próxima, e que a sabedoria ancestral ilumine sempre o vosso caminho.